Meus amigos do Larga Brasa, muito bom dia. Eu hoje vou entrevistar, mais uma vez, o Dr. Mário Grieco. Acompanhou todas as pesquisas para se separar o THC do canabidiol da maconha para que se tivesse um novo medicamento mais atual para combater uma série de doenças. E a cada dia que passa esse assunto polêmico, passa a ter uma abrangência nacional. Agora, por exemplo, a Fiocruz vai fazer uma parceria com o laboratório que já produz o canabidiol para também fazer pesquisas e verificar a abrangência das indicações e prescrições deste canabidiol. Eu vou cumprimentar o doutor Mário Grieco, que teve a coragem de, no momento mais crítico, em que a polêmica estava mais acirrada, de participar, estudar e falar o que ele sempre falou, das maravilhas daquilo que em outros países se utiliza abertamente, e aqui era fechado. Aí a Anvisa abriu, claro, ainda com alguns retoques a serem feitos, principalmente na questão do cultivo, da produção, etc. Mas é importante dizer do que já se conseguiu através da utilização deste medicamento. Dr. Mário Grieco, bom dia, satisfação em falar com o senhor. Dr. Mário Grieco, bom dia. Bom dia, doutor Mário. Prazer em falar com o senhor. O prazer é meu, Morandini. Doutor Mário, eu fiz um preâmbulo aqui, antes que deu aquele pane na nossa comunicação, dizendo que o senhor, mesmo com o acirramento da polêmica antes, quando a Anvisa não havia ainda autorizado a utilização do canabidiol, quando nos países mais desenvolvidos já se vendia pela internet, aqui nós tínhamos problemas sérios. E o senhor sempre falou que o medicamento era importante, que a Anvisa iria chegar ao ponto de autorizar determinadas situações. Está dando delay? Vamos direto, então. Em determinadas situações, o medicamento era mais apropriado, mais moderno que existia. Hoje, com a Fiocruz fazendo parceria com o laboratório que produz o canabidiol, com vamos dizer, o Congresso aprovando a utilização de uma série de condições do produto, até para a elaboração do canabidiol e até prevendo o plantio, etc. E eu gostaria de saber o senhor, nós caminhamos muito ou ainda há muito a caminhar? Bem, Morandini, eu particularmente acho que nós estamos no caminho certo. Não é? Eu sou plenamente favorável ao desenvolvimento do produto aqui no país, principalmente para diminuir custo. Hoje, o produto nacional que já existe, o canabidiol, que pode ser comprado em farmácias, ele ainda está com um preço muito caro, R$ 2.500. Essa é a razão porque fica mais em conta importar os produtos do que comprar o próprio produto que está sendo feito aqui no Brasil. Então, nós temos que continuar caminhando e tentar resolver o problema de preço. O preço significa acessibilidade aos pacientes. Então, nós temos que trabalhar para diminuir muito esse preço. Mas eu acredito que nós estamos no caminho certo, Morandini. Bom, eu tenho conversado com psiquiatras, tenho conversado com neurologistas, inclusive que tratam de doenças que aparecem na infância e são permanentes, e todos dizem que estão se utilizando deste produto para diminuir os efeitos das doenças e até conseguindo ir além, em termos, não digo de cura, mas pelo menos aproximar-se dela. O senhor tem tido essas informações?
Exatamente, Morandini. Olha, eu particularmente, eu já tenho próximo de 1.000 pacientes que estão sendo tratados com o canabidiol, com a cannabis medicinal. E os resultados têm sido excelentes em diversas enfermidades. Eh, uma das enfermidades que realmente me chama muita atenção é os pacientes do espectro autista, né, que têm uma doença grave, e que realmente tratá-los tem sido muito difícil com os medicamentos tradicionais. E o que eu tenho notado é que a cannabis medicinal tem ajudado muito esses pacientes, diminui a agressividade, faz com que eles prestem mais atenção e se concentrem nas coisas, e que criam também para a família um ambiente mais tranquilo. Coisa que hoje um paciente, e normalmente são jovens, né, criam uma série de problemas por causa da agressividade, da falta de concentração, e tudo isso tem sido resolvido com a cannabis medicinal. Morandina, é impressionante. Eu estou super entusiasmado com o uso da cannabis medicinal. Eu tenho obtido resultados fantásticos. E outra coisa, não estamos falando de experiência de ler em livro, não. Experiência de tratar quase 1.000 pacientes já com a cannabis medicinal. E outra coisa que me chama muita atenção, não tem praticamente efeitos colaterais, tá certo? Eu inicio o tratamento sempre com uma dose bem baixa e vou aumentando um pouquinho até encontrar a janela terapêutica, que é a janela onde o paciente não tem efeitos colaterais e tem a eficácia do medicamento. Isso tem sido realmente fantástico. Doutor, outra coisa com relação à epilepsia, não é? Que tem sido, foi aliás o motivo de se iniciar toda essa polêmica praticamente, né? Exatamente. Foi graças às mães de crianças com epilepsia que conseguiram aprovação na Anvisa para poder importar o cannabis medicinal. E isso já há uns 3 anos atrás, quase 4. E foram essas verdadeiras batalhadoras que conseguiram, então, que o cannabis medicinal possa ser utilizado em crianças com epilepsia. Inclusive, um documentário que se tornou muito, muito famoso, chamado Ilegal, e que eu recomendo a todos que assistam no YouTube, na Netflix, mostra todo o trabalho que foi feito até conseguir aprovação. E realmente, eu tenho vários pacientes que eu trato com epilepsia e não cura, como você falou, não é bem esse o objetivo, não é? Porque é uma doença praticamente incurável, mas alivia muitos sintomas, as crises epiléticas, que você sabe que são extremamente importantes, porque podem causar anóxia cerebral e problemas graves, não é, para crianças. E a cannabis medicinal tem reduzido casos de 40, 50 crises epiléticas por dia, reduzindo para praticamente zero. É impressionante. Não é? E o que mais chama atenção é que os medicamentos tradicionais, mais potentes, sintéticos, que causam uma série de efeitos colaterais, não são capazes de tratar esses casos de epilepsia refratária. Refratária porque nenhum medicamento consegue. Perfeito. A gente. Outra coisa é com relação a, por exemplo, quando o idoso vai ficando mais em provecta idade, ele tem problemas de reconhecimento de pessoas, de memória e etc. e tal. E o senhor me disse, certa feita em entrevista, que o canabidiol ele pode chegar ao ponto que era considerado impossível de regenerar, vamos dizer, células nervosas, é isso? Exatamente. E esse processo que é chamado de neurogênese tem sido comprovado com a cannabis medicinal que ela é capaz de realmente criar novas células cerebrais, que são chamados de neurônios. E isso daí, inclusive,
tem uma certa controvérsia, porque muitas pessoas dizem, não é, e isso já vem de bastante tempo, que a cannabis medicinal, a cannabis de uma forma geral, a maconha, ela destrói os neurônios, tá certo? E isso daí realmente é um mito que vem há vários anos e se comprovou que não é verdade. Pelo contrário, ela protege as células cerebrais e em pacientes, mesmo em pacientes idosos, construindo novas células cerebrais. E com isso, a pessoa diminui aquele período da vida onde ela fala, eu estou com muito esquecimento, eu não lembro das coisas, tal. E tem sido mostrado em trabalhos científicos realmente a eficácia da cannabis medicinal nesses casos. O senhor mesmo já postou na sua página, no seu site, depoimentos em que as pessoas afirmam que tiveram melhora até no mal de Alzheimer. Não diz que curou, mas houve uma melhora da situação do paciente, né? É verdade. E a gente tem que lembrar que a cannabis medicinal, primeiro, ela é orgânica, ela vem de uma planta, não é? Uma planta que eu considero maravilhosa, eu considero um presente de Deus para a humanidade. Por quê? Porque ela é capaz de tratar uma série de enfermidades. Então, isso já provado através de evidências científicas, através de estudos clínicos. Então, a cannabis ajuda nos casos de insônia, nos casos de ansiedade, depressão, pacientes que estão fazendo tratamento com quimioterápicos para tratamento de câncer, ela diminui a náusea, o vômito e permite que o paciente tenha uma aderência melhor ao tratamento. E eu poderia aqui citar um número praticamente sem fins de propriedades que a cannabis ajuda bastante. E tem algumas indicações que já estão aprovadas por órgãos reguladores muito importantes, como dos Estados Unidos, o FDA, a própria Anvisa. Então, o produto já está comprovadamente, cientificamente aprovado já para uso medicinal. Qualquer médico hoje pode prescrever a cannabis e já existe nas farmácias. Então, esse realmente foi um grande avanço para a medicina. Acredita-se que a cannabis medicinal vai revolucionar a medicina, tá certo? Assim como a penicilina alterou e modificou a medicina, é o que a gente espera hoje da cannabis medicinal. Doutor, agora, por que essa polêmica? Inclusive, essa semana no Senado houve bate-boca, porque alguns queriam que se autorizasse o plantio para fazer o produto, outros não, e aí entra aquele aspecto ideológico, esquerda, direita, vão ver e tal, e entra na questão daqueles outros que só se utilizavam da parte do prazer da planta, que é o THC, não o canabidiol, não é isso? Exatamente, Morandini. Olha, essa controvérsia já vem há muito tempo. Sempre se utilizou a cannabis através de políticos, através de discussões e de muita ignorância. Quando eu digo ignorância, é que as pessoas falam sem saber, não conhecem a cannabis medicinal. E que, se a gente voltar no começo do século, quem utilizava bastante a cannabis eram os imigrantes mexicanos, imigrantes chineses e mesmo, não é? Mesmo os negros escravos utilizavam bastante. Por quê? No país de origem era utilizada como uma forma de descansar, uma forma de se acalmar depois de um período de 18 horas de trabalho acentuado. Acontece que nos Estados Unidos os homens brancos, eles começaram a reclamar que estavam perdendo emprego para os imigrantes. E criou-se uma política contra a imigração. Mas eles não podiam prendê-los sem razão, não podiam mandar de volta para o país sem uma razão. Então o que eles descobriram? Vamos usar a maconha, né? Proibir o uso da maconha, e quem estiver usando maconha ou vai ser extraditado ou vai ser preso. E com isso começou-se realmente a pressão sobre todos esses povos, de uma forma geral, e
a conclusão que foi prender um monte de gente, gente que não tinha razão para ser preso. Então se criou a ilegalidade da droga e com isso um monte de pessoas foram presas. Mais tarde, na época do Nixon, do Reagan também, eles utilizaram a proibição das drogas para fazer o quê? Proibir, não é? Que os hippies, na época, fossem contra a guerra. Então, a mensagem foi o seguinte, bom, como é que a gente vai... Eles não querem ir para a guerra porque são paz e amor, tal. Como é que nós vamos resolver esse problema? Muito simples, a gente vai prender quem estiver usando a cannabis. Então foi um problema político. Hoje, atualmente, realmente me impressiona no Congresso que as pessoas falam sem conhecimento. Eles acham que a maconha é igual a cannabis medicinal. E não é. A cannabis medicinal ela tem dois componentes importantes. O CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol. O mais medicinal é o CBD. Ele não tem efeito colateral, não causa agitação, não causa aquele high, né, que as pessoas que fumam para entretenimento possuem e procuram. Quem trata com cannabis medicinal não está querendo ter high, não está querendo ficar alterado, ele quer tratar a enfermidade dele. Então, essa polêmica toda realmente é por causa que as pessoas não entendem o que é cannabis medicinal e ficam falando, né? Por causa dos mitos que já vêm há muitos tempos. Eu pergunto ao senhor, quem porventura hoje procurar médico normal, não alternativo, ele pode ter uma receita para a compra ou tem especificações definidas para que essa receita seja azul, seja não sei o que e tal, específica? Bom, o médico pode, hoje não existe nenhuma definição de quais médicos e quais especialidades podem ou não prescrever. Todo mundo pode prescrever, desde que tenha CRM e que seja médico, obviamente. O grande problema é que a grande maioria dos médicos ainda não tem um treinamento específico sobre cannabis medicinal. Não é ensinado ainda na faculdade. Tem algumas faculdades que já estão começando a ensinar, mas na maioria não é, e os médicos não têm uma formação. Então eles se sentem muito inseguros em prescrever o produto, obviamente. Então o que está acontecendo hoje é que, baseado nos números da Anvisa, mais e mais médicos já estão prescrevendo o produto. Por quê? Porque estão participando de cursos, estão vendo o que a cannabis oferece. Então nós estamos vendo uma progressão acentuada do número de médicos utilizando a cannabis hoje em dia, Morandini. Bom, eu pergunto ao senhor, assim, elencando, eu vi outro dia uma postagem sobre mulheres grávidas e o canabidiol. Em que participa o canabidiol vamos dizer, do acerto de algumas situações de mulheres grávidas? Olha, Morandini, esse assunto de mulheres grávidas é um pouco controverso, mas eu diria que, de uma forma geral, as mulheres grávidas não devem utilizar a cannabis medicinal, tá certo? Isso por quê? Porque o cérebro em formação, ele sofre uma influência da cannabis medicinal e ninguém sabe ainda o que pode acontecer. Infelizmente, foi sempre proibido de fazer estudos com a cannabis medicinal, porque era uma droga considerada ilícita, não é? E eu lembro que quando eu comecei a fazer trabalhos clínicos com o professor Carlini, da Unifesp, havia assim um risco muito grande, não é? Da gente ser preso por estar fazendo estudos com a cannabis medicinal. Hoje em dia, os estudos que existem são mais baseados nos estudos recreativos. Então, na época, né, que algumas mulheres grávidas utilizaram a cannabis uma maconha, o que se notou é que os recém-nascidos apresentavam um peso abaixo da média. Então, isso é uma coisa. Mas tem um outro fator importante.
eu não recomendo utilizar a cannabis para pacientes que têm menos de 21 anos. Por quê? Porque o cérebro ainda está em formação. E a cannabis, como ela age na neurogênese, age nos neurônios, existe a preocupação que pode ocorrer alguma alteração. Então, eu não prescrevo para menos de 21 anos. E ao contrário, para pacientes adultos, ela tem uma ação protetiva no cérebro. Então, depois dos 21 anos, é super positivo utilizar a cannabis medicinal. Doutor, questão da doença hoje do século. O cidadão fica depressivo. Na depressão, tem se utilizado a cannabis? Tem se utilizado a cannabis, tanto na depressão como ansiedade. Não é? Ansiedade é uma doença mais leve, não é? Mas que acaba evoluindo para a depressão se não tratada. Então, a cannabis ela é utilizada em doses, isso que é interessante. Na ansiedade, a gente usa a dose muito baixa e funciona muito bem. Na depressão, já existe a necessidade de se utilizar doses mais altas. Então, essa é a única diferença, mas tem sido bastante utilizado em casos de ansiedade e depressão. E aquilo que eu falei, como ela age e ajuda vários aspectos, uma pessoa que está ansiosa, que está deprimida, não dorme direito, não consegue trabalhar. Então tem uma série de outros fatores que a cannabis medicinal também ajuda. Ajuda a dormir melhor, tá certo? Ajuda a ficar mais tranquilo. A gente sabe que quem fuma maconha, ele fica mais relaxado, não é? Tem aquela síndrome do sofá, de querer ficar deitado, descansando. Totalmente diferente, não é, de quem usa álcool e nicotina. Hoje, nós sabemos que o álcool é muito mais perigoso que a cannabis. A cannabis tranquiliza as pessoas e faz com que elas não ficam irritadas e não ficam brigando. O álcool é um perigo porque torna as pessoas agressivas, inúmeros homicídios acontecem por causa da pessoa que está alcoolizada, e vai por aí afora. Cannabis nunca se ouviu falar que matou alguma pessoa e que ficou extremamente agressivo. Pelo contrário, ele quer ficar relaxado, é para relaxar e para não fazer mal para ninguém. Doutor, outra coisa. Eu gostaria que o senhor elencasse o que se estudou até hoje e que se tem efetivo das doenças em que o canabidiol tem efeito positivo. Nós partimos da questão das doenças, epilepsia, nós tivemos aí da questão da neurogênese, no caso das pessoas com problema de Parkinson, Alzheimer para diminuir os efeitos, e quais outros casos? Parece que até a questão de problemas de das juntas, quando falta o líquido sinovial, também parece que ela entra para poder dissipar isso, é verdade? Olha, as enfermidades que hoje estão aprovadas pelo FDA, Food Drug Administration, e pela Anvisa, tá certo? São, primeiro, epilepsia, tá? Epilepsia refratária, aquela que não responde a nenhum outro medicamento, responde com a cannabis medicinal. E a melhor prova disso é que já tem estudos científicos que confirmaram, porque tanto o FDA, como a Anvisa, como outras agências regulatórias do mundo, só aprovam produtos que têm a comprovação científica, que têm estudos clínicos sérios, estudos clínicos comparados com placebo, duplo cego, não é, no caso, controlados, coisa seríssima. Então, quando o FDA, o Anvisa, aprova, é porque não tem a menor dúvida que funciona, tá certo? E isso me chama a atenção de pessoas que dizem que não funciona, tá? Por quê? Porque não sabem, são ignorantes. Então, essa é uma enfermidade que está comprovada, não tem dúvida. A outra é esclerose múltipla. Também já está aprovada, tanto pelo FDA, tanto pela Anvisa. A esclerose múltipla é uma enfermidade que causa espasticidade.
que quer dizer, a pessoa tem contrações no corpo, é como se tivesse cãibra no corpo inteiro. Morandini, imagina o sofrimento que é para uma pessoa que tem cãibras no corpo inteiro que são extremamente dolorosas e que é uma progressão, é uma doença neurodegenerativa, só piora. E a cannabis tem sido capaz de diminuir a espasticidade e diminuir a progressão da doença. Isso já está confirmado. Agora, existem estudos que estão para ser aprovados no FDA e na Anvisa. Estudos de dor crônica. Pacientes que têm problema de dor crônica, como você falou, nas articulações, o líquido e o tecido conjuntivo, ele, com a idade, ele perde e vai desaparecendo. Então aí fica osso contra osso, e que dói muito. Mas como a cannabis medicinal ajuda na dor crônica, esse é um fator importante. Outra coisa, existem já também muitos estudos em relação à insônia, tratamento de insônia. Existem vários estudos, inclusive, Morandini, para tratamento de câncer. Só que a dose para tratamento de câncer ainda é muito, muito alta. E praticamente utilizar 2 gramas de cannabis por dia, né? 2.000 miligramas, enquanto que para uma ansiedade a gente usa 10, 20 miligramas. Olha só a quantidade. Então a indústria ainda não conseguiu descobrir uma dose que seja bem alta, né? E que não custe tanto. E é esse o trabalho que está sendo, mas já tem estudos para tratamento de câncer, inclusive câncer de cérebro, o glioma, que é um câncer super agressivo de cérebro, já tem estudos comprovando a eficácia da cannabis medicinal, tá certo? Junto com o tratamento também de produtos que são utilizados, os quimioterápicos. Doutor, outra coisa. Agora, no Brasil, a Anvisa aprovou, pelo menos, a venda do medicamento, que é feito pelo laboratório de Curitiba, lá do Paraná, certo? Agora, existe uma fundação, a Abrace, que tem procurado atender aos seus associados, aqueles que recorrem a ela, de uma forma mais simples, mais barata, vamos assim dizer, que é mais difícil, porque também não tem capacidade de produzir tanto, né? Quando é que se pode pensar em ter uma redução do preço que seja acessível às pessoas mais simples? Parece-me que, inclusive com a abertura agora da associação de um laboratório com a Fiocruz, pensa-se em colocar o canabidiol no SUS, é isso? É isso, é verdade. E isso vai realmente fazer com que o preço vai lá para baixo, vai facilitar o acesso de milhões de pacientes. Então, isso é realmente uma notícia muito boa. Então, hoje em dia, você já pode ir na farmácia comprar o canabidiol. O canabidiol é feito pela essa empresa Prati Donaduzzi. Foi a primeira empresa que conseguiu aprovação na Anvisa. Então, hoje já existe produto chamado canabidiol e você consegue comprar nas farmácias. O problema é que nós já falamos, que está custando R$ 2.300 o produto, e isso dificulta muito o acesso, né? O que está causando, inclusive, pacientes entrar na justiça para que o governo pague medicamento para eles. Se for para o SUS, isso vai facilitar tremendamente, porque o SUS vai oferecer gratuitamente para os pacientes. Então, esse é o sonho, é o meu sonho, é que consiga diminuir esse preço para poder dispor desse maravilhoso produto para uma grande maioria de pessoas. A Anvisa também aprovou a importação individual, então eu posso importar, certo, hoje produtos que está saindo uma média de R$ 500 o produto importado. Então imagine o contrassenso. Temos um produto nacional que custa 2.300 e um importado que custa 500, tá certo? E tem também as associações como Abrace, AME, Sampa e uma série de outras associações que conseguiram, através de um juiz, né,
um habeas corpus para poder, inclusive, plantar o produto. As pessoas estão discutindo lá no Congresso se planta ou se não planta. Nós temos hoje no Brasil mais de 200 mil plantadores de maconha. Então, olha só o que está acontecendo. E essas, claro, a maioria são ilegais. As legais, elas conseguem a aprovação do juiz, como é o caso da Abrace. Ela conseguiu a aprovação do juiz para produzir, plantar e vender o produto. E o preço também não é tão barato. O preço é por volta do importado, de volta de R$ 500. Então, ela sai um pouco mais barato porque não tem custo de importação, de transporte, de frete. Então sai mais barato por causa disso. Mas não é uma diferença significativa. O que vai fazer uma grande diferença é a hora que a gente conseguir que o SUS ofereça esse medicamento para as pessoas que necessitam realmente. Só para abrir um parêntese, a prescrição ainda precisa de uma receita especial, né? Se for comprar o produto da Pratidona Dulce, o canabidiol, que é receita amarela, que é produto controlado. Então, essa é uma das exigências. A da Abrace não precisa isso. Você, simplesmente com a prescrição, você consegue o medicamento. Então, são essas contradições da nossa política, né, do nosso país. Agora, para importar, há muita burocracia, muita papelada, muita coisa que você precisa para acessar aqueles que vendam no exterior, seja Europa, seja Estados Unidos? Não, não, eu particularmente eu não acho que tem muita burocracia. Eu acho que a Anvisa facilitou muito. Antigamente, no início das importações, a Anvisa demorava 3 meses para aprovar isso, aprovar a receita. Então, isso realmente era um absurdo. Devido às inúmeras reclamações, eles agilizaram bem o processo. Então, hoje, para eu conseguir importar um produto para o meu paciente, o que precisa fazer é o seguinte: eu faço a receita, mando para a Anvisa aprova a receita, demora 7 dias hoje, e depois eu posso fazer a importação de uma empresa americana, europeia, que seja. Tá? Aí demora um pouco mais, por quê? Porque tem o trâmite de importação, a viagem até chegar no Brasil. E demora mais umas 3 semanas, de 2 a 3 semanas. O que é interessante é que esse processo todo, os pacientes não têm encontrado muita dificuldade. Porque hoje, Morandini, por incrível que pareça, já existem mais ou menos 100 empresas que estão trazendo os produtos deles da Europa. Hoje, então, a facilidade para escolher o medicamento, escolher qual vai utilizar, é muito, muito fácil. Então, não tem sido mais tão burocrático como era antigamente. Bom, aliás, o que se via antes de a Anvisa aprovar todo o trâmite, que foi devagarzinho sendo, vamos dizer assim, desenrolado, né? Era muito difícil. Inclusive, eles tentaram caçar a liminar da Abrace. E aí foi o pessoal da Exatamente. Anvisa ver como é que era elaborado, um juiz foi lá ver como é que estava sendo feito e aprovaram a continuidade da liminar. E de outras pessoas, outros setores. Exatamente. É isso, né? Então, Porque e isso criou a uma. pressão era muito grande. Exatamente, a pressão era muito grande. Por quê? Porque era uma, vamos dizer, uma atividade que não era aprovada pela Anvisa. A Anvisa não aprovava esse tipo de coisa. E, inclusive, se a gente pensar, é uma injustiça, porque a Brás consegue fazer o plantio, consegue fazer a produção, a venda. E hoje, no Congresso, está sendo discutido se permite ou não o plantio, não é? E a Brás já tem essa autorização. E já tem milhares de pacientes utilizando os produtos dela. Eu, inclusive, utilizo também. Eu prescrevo, principalmente nos casos daqueles pacientes que não têm condições financeiras de comprar o produto na farmácia ou importar. Sai mais barato. Então, O eu cidadão sempre que prefiro. viaja, o cidadão que viaja para o exterior,
com uma receita aprovada pela Anvisa, ele pode trazer o medicamento? Então, eu sempre recomendo para os meus pacientes que viajam para o exterior que levem a receita, certo? E isso vai depender muito da onde eles estão indo. Se eles estão indo para os Estados Unidos, que tem um controle muito mais restrito. Mas o estado da Flórida, por exemplo, você pode comprar o produto porque ele é vendido como suplemento alimentar. Olha só, você pode ir como se fosse uma farmácia, eles têm lá, né? Que vende só produto de cannabis. E você pode ir lá e comprar o produto na concentração que você quiser, tudo. E mesmo quando você viajar para o Brasil, se você tiver fazendo uso próprio, né, e isso é uma pequena quantidade que você está levando, não tem problema nenhum. O problema é se você começa a trazer 20 vidrinhos, 30, e aí vai ter problema. Mas, mesmo assim, se você tiver uma receita aprovada pela Anvisa, dizendo que você está tomando o produto porque precisa, dificilmente eles vão criar problema. O pessoal está fazendo perguntas aí, inclusive o pessoal pode, na live, fazer perguntas aí para o doutor Mário Grieco. Aliás, eu pergunto, só o senhor está dando essa receita ou existem mais médicos e onde encontrá-los? Então, hoje já existem plataformas que ajudam os pacientes a ter aprovação na Anvisa, inclusive ajudam na importação. Então, existem plataformas como Dr. Cannabis, Onyx Can também, e outras plataformas que ajudam os pacientes e os médicos, inclusive, né? Porque facilita muito o meu trabalho de eu pegar o paciente, por exemplo, e encaminhar para uma das empresas, como eu disse, né? Mas essas empresas, elas possuem várias outras empresas com vários outros medicamentos que podem ser prescritos pelo médico. Então ajuda bastante o médico a não ter que se envolver com a aprovação na Anvisa e importação. Então, basicamente, essas plataformas que existem, Morandini, ajudam bastante. Inclusive, tem relação de todos os médicos que estão autorizados a prescrever o produto. Aliás, esse site que o senhor diz, que os médicos ficam e podem dar receitas até via internet, não é? É o Canabidiol, Dr. Canabidiol com 2 N's, é isso? Dr. Cannabis. Dr. Cannabis. Com 2 N's. Com 2 Isso, N's. Dr. Cannabis. E a outra é Onyx, com X. Onyx Can, com 2 N's. Onyx Can. Agora, uma Onyx outra Can. coisa. Nessa sua vasta experiência, inclusive de prescrever o medicamento, etc. Tal, houve algum caso em que houve, vamos dizer, reação ao medicamento ou algum tipo de efeito colateral? Morandini, essa é outra questão, né, que surge frequentemente daqueles que são contra a cannabis medicinal, dizem que tem muitos efeitos colaterais. Morandini, eu tenho próximo de 1000 pacientes e eu praticamente não tive nenhum efeito grave, sério, que eu poderia te relatar. Não tive. O que eu tive foi alguns casos de alergia, como a cannabis ela é dissolvida em óleo, azeite de oliva, óleo de coco. Então, o óleo de coco pode causar um processo alérgico, o azeite de oliva também, né? E não é nem o canabidiol ou o THC que está causando esse efeito. Então, eu tive alguns problemas de alergia, tá? Facilmente resolvidos, tá certo? Com a substituição, inclusive, por um outro tipo de óleo, e um outro efeito, um pouco de paciente reclamar de boca seca, e que é um efeito colateral que me ajuda em pacientes que têm Alzheimer, porque eles têm cialorreia, eles ficam babando muito. E o cannabis diminui isso, mas um paciente que não tem Alzheimer, ele reclama um pouco da boca seca.
e vermelhidão nos olhos. É só isso, e eu tenho estudo comprovado cientificamente, inclusive já foi publicado, não é? E eu estou incluindo isso, Morandini, no livro que vai sair agora, no Eu estou próximo mês. aguardando. Já tá na editora, Morandini. Demora revisão e um monte de trabalho, mas você vai ser o primeiro a receber o livro, Morandini. Agora, outra coisa que eu pergunto ao senhor. O Abrace, por exemplo, o medicamento da Abrace, ele é garantido? O Bom, da Prati Dona Dulce. se a gente comparar o produto da Prati Dona Dulce com o da Abrace, nós vamos notar o seguinte: a principal coisa é que a Anvisa autorizou. Então, existem estudos que comprovam a eficácia, existem estudos que comprovam que é um medicamento seguro, que não tem contaminação por fungos, que tem controle de qualidade, como os produtos da Big Pharma, da indústria farmacêutica. Já os produtos da Abrace, eles são feitos artesanalmente. O que quer dizer? São plantações ao ar livre, não é? Não feito em estufa. Isso, os produtos importados, todos eles são feitos em estufas. Por quê? Porque você quer evitar a contaminação de agrotóxicos, de outras plantações que estão próximas. Então, você coloca e faz tudo dentro de estufa, com um controle de qualidade tremendo. Eu sei exatamente o que tem dentro. Eu recebo um relatório, né, dizendo, ó, tem tanto de THC, tem tanto de CBD, ao passo que a Abrace não tem isso. Não tem, é artesanal. Da mesma forma que qualquer um poderia, como tem milhares que fazem isso, plantar no quintal da casa uma planta de cannabis, depois pegar a flor, fazer um chá e tomar, entende? Então, é essa a grande diferença. Mas eu não tenho notado assim, vamos dizer, não tenho tido nenhum problema. A Anvisa esteve lá porque houveram denúncias que tinha produto contaminado. Eles foram lá, não é? E aí acharam por bem tentar fechar a empresa. Não conseguiram, tá? E eles continuam. Eu não sei como vai ser resolvida essa situação no futuro. Doutor, outra coisa. O senhor prescreve o medicamento canabidiol. A pessoa começa a tomar, que é um derivado da maconha. E tem o outro lado, certo, que é o THC. Ao depois, ela não fica viciada e não vai querer ter o THC, etc, etc? Olha, essa é uma pergunta muito importante, tá certo? E os estudos que eu tenho demonstram que o canabidiol não cria dependência, não cria dependência. E isso já mesmo se a gente analisar a maconha, que tem THC e CBD, e o THC é o que pode dar uma dependência física, não ocorre. Numa minoria de pacientes, Morandini, eles, por exemplo, pelo hábito de fumar, para relaxar e para ficar numa boa, eles acabam ficando dependentes, né? Mas isso é uma minoria. E largam quando quiser, não é que nem heroína, não é que nem cocaína, que você fica dependente e não consegue largar, né? A cocaína tem um índice de dependência que é praticamente 10 vezes maior do que a cannabis medicinal. Então, a gente tem que tomar cuidado, claro, de dependência física e psicológica. Então, cannabis não causa dependência física. Física porque o corpo pede, você tem que usar como heroína. Mas pode causar psicológica. Pessoas que são muito assim, fracas mentalmente, que têm problemas de autoestima tal, e que se sentem bem toda vez que fumam, aí é uma dependência psicológica, mas isso é muito baixo, não chega a mais do que 5%. Eu vou fazer um intervalozinho, doutor, e quero perguntar ao senhor ao depois, uma pergunta que eu já lhe fiz.
e que sempre se faz, e que sempre se tentou colocar na cabeça da população. A maconha, ou o canabidiol, a maconha, é entrada para todos os vícios? Depois o senhor me passa a Tá bom. sua visão sobre isso. Eu vou, antes de fazer aquela pergunta que eu já lhe fiz, atender uma sugestão, um pedido de informação da Tereza Colúcia, aqui de Ribeirão Preto. Ela pergunta se em Ribeirão Preto há médicos que já estudaram e prescrevem o canabidiol. Morandini, eu não tenho certeza. Sinceramente, eu não conheço, eu não tenho nenhum colega em Ribeirão Preto que eu conheça e que prescreva canabidiol. Mas eu acho também interessante, se essa paciente quiser procurar médicos, ter um acesso nas plataformas que nós conversamos, não é? Dr. Cannabis, OnyxCan, e vai encontrar a relação de médicos. Hoje, eu particularmente, eu não estou fazendo muitas consultas presenciais, não. Eu estou fazendo e usando telemedicina. E isso facilita muito. Eu tenho pacientes na Austrália, nos Estados Unidos, inclusive no Japão. E então a telemedicina tem facilitado muito. E com a cannabis, você realmente, a orientação é mais sobre a cannabis medicinal. Então, não há necessidade de fazer um exame físico, não há necessidade de fazer um diagnóstico, porque a maioria dos pacientes já vem com diagnóstico. Então, se tem Parkinson, o neurologista já fez o diagnóstico. Se tem uma psicose, o psiquiatra já fez. Então, normalmente, esses pacientes me procuram porque os medicamentos que eles estão tomando não estão fazendo efeito. E eles procuram uma opção que seja natural, que não tenha efeitos colaterais e que funcione. Então, ela pode perfeitamente tentar, através dessas ferramentas que existem, conseguir o nome de um médico e que, através de telemedicina, sem sair de casa, ela consegue a consulta. E eu pergunto agora que eu lhe fiz, já há algum tempo e retorno. A maconha é a porta de entrada de todos os vícios? Morandini, esse é um grande mito que já vem há muito tempo, tá certo? E a maconha não é a porta de entrada. A maconha é a porta de saída. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque as pessoas normalmente começam fumando, tá certo? Ou bebendo álcool. Esses sim são a porta de entrada, tá certo? E dizer que a maconha é a porta de entrada para drogas mais perigosas é a mesma coisa que a gente dizer que as pessoas que andam de bicicleta, no futuro, elas vão andar de motocicleta, elas vão ter uma motocicleta. Não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver. Inclusive porque quando uma pessoa começa a usar cocaína, ela usa cocaína para ficar mais excitada, não é? E a maconha é o contrário, é para ficar menos excitada, é para ter mais tranquilidade. Então existem diferenças brutais, e esse é um conceito totalmente errôneo. Tanto que na Califórnia, hoje, já existem clínicas de reabilitação de pacientes que utilizam drogas perigosas, como heroína, cocaína e outras, onde o paciente fica internado, tá certo? E eles introduzem a cannabis, tá? Para fazer com que eles parem de utilizar drogas que são extremamente perigosas, drogas que causam a morte do paciente, tá certo? E uma coisa interessante é que essas drogas, heroína, cocaína, e mesmo alguns anti-inflamatórios, prescritos por médicos, podem levar à morte de pacientes. Hoje, nos Estados Unidos, opioides, né, que são anti-inflamatórios utilizados e prescritos pelos médicos, causam uma média de 50 mil mortes por ano. Inclusive, até vi que vai sair um documentário agora na televisão sobre o uso de opioides e o mal que eles fazem.
E a cannabis não tem nada disso. Por que não existe nenhuma pessoa que morreu até hoje, no mundo inteiro, por overdose de cannabis? Por que não existe? Porque os receptores da cannabis, eles não estão localizados no bulbo cerebral, e os receptores de cocaína e de outras drogas estão. E o bulbo, ele controla a respiração, controla o coração. Então, a hora que você toma, usa bastante heroína, cocaína, você bloqueia esses receptores, e o que acontece? Você acaba causando a morte do paciente. Então, na realidade, estimula muito tanto os receptores que acaba causando parada cardíaca e insuficiência respiratória. Essas clínicas nos Estados Unidos estão tendo um tremendo sucesso. Então o paciente entra porque ele usa muita heroína, cocaína, dá um tempo, começa a usar cannabis, ele para de usar essas outras drogas e depois de um certo tempo para de tomar e de usar também a cannabis. Então, ela não é porta de entrada, ela é porta de saída. Hoje já está confirmado isso daí. E também, como eu comentei, quem vai usar cannabis não vai usar a heroína, porque os efeitos são totalmente diferentes. Doutor, eu E aí, quero agradecer. Morandini? Oi. Não, eu ia perguntar se respondi a sua pergunta. Claro, eu já havia respondido. Eu perguntei para atiçá-lo. Eu quero agradecê-lo. Quero agradecê-lo muito. Estou aguardando o seu livro para a gente fazer uma entrevista e fazer uma noite de autógrafos, quando tiver condições. Excelente, Nós estamos com em muito lockdown. prazer. Tá Muito obrigado, ótimo, doutor. tá ótimo. De nada, Obrigado. foi um prazer, Bom viu, dia. Morandini? Bom Prazer dia, muito grande. tchau.